a coisa importante é você avaliar que tipo de mordida cruzada você quer tratar. Então aqui nós estamos tendo, por exemplo, é um adulto, tá? Não vamos interessar muito a idade ainda por enquanto, porque eu quero me focar mais no tipo da mordida. Aqui é simplíssimo, né? Os dois lados estão cruzados, tem a mordida cruzada bilateral. Então provavelmente a maxila inteira é atrésica, né? Então, obviamente que você não vai usar nem esse, nem esse, nem esse, né? Você vai ter que usar alguma coisa transversal. Depois nós vamos avaliar aqui, pela idade do paciente, qual que seria. Mas seria, obviamente, um tratamento para você poder fazer a expansão dos dois lados da maxila. Então, essa é a mais fácil. Mas, infelizmente, esse tipo de mordida é muito mais raro do que a unilateral. Então, assim, vocês podem crer, né? Eu tenho 45 anos de ortodontia, eu devo ter feito 80 ou 90% dos meus casos eram unilaterais, né? Mas tudo bem, vamos continuar nessa pegada da bilateral. Por que eu estou falando isso aqui? Porque o que vocês estão olhando aqui assim? Não parece uma mordida cruzada unilateral? Onde está esse carinha aqui? Mas na realidade, e aí eu vou dizer assim, se você pedir palpite para o protético, ele é capaz de achar que tem que usar um desse aqui, né? Nada disso. Ó. Como eu falei para vocês, como não tem sutura de ladinho, o mais provável que esteja acontecendo aqui é que a maxila não cresceu para os dois lados. Ué, então por que tem um lado só cruzado? Porque, como eu falei para vocês, 90% das vezes o que você vai ter é assim, ó, a mandíbula tenta encaixar e tem um desvio. Então, esse é uma mordida cruzada unilateral postural. Mas, na realidade, pensa bem, você tem que abrir os dois lados da maxila, você tem que usar um expansor, e você vai perceber, né, como dizia o filósofo, sem querer, querendo, essa linha mediana que está desviando aqui quando você está fechando, quando você faz a expansão bilateral, ela acaba acomodando, ela acaba indo para a posição. Então, assim, é só você ver a linha mediana, tá vendo? Se tem um desvio da linha mediana para o lado da mordida cruzada, essa mordida cruzada é unilateral postural e você precisa usar um expansor transversal. Vai ser a tua vida, como você vai ver, né? Uma coisa legal também é você pedir para o paciente, deixa eu ver se eu consigo dar um break aqui, ó. Pedir para o paciente abrir a boca e tentar fechar, dar um espelho para ele. E pode até marcar com lápis aqui, assim, sabe? As linhas medianas. E pedir para o paciente fechar a boca coincidindo as linhas medianas, você vai ver que cruza dos dois lados. Fica bem claro. Né? Então, assim, essa aqui é a mesma coisa que essa. Ela vai precisar de um expansor bilateral. Então, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui já já. Rarissimamente você vai ter uma mordida cruzada unilateral dentoalveolar, como essa aqui, ó. Então, assim, o que está acontecendo aqui? A linha mediana está torta? Não, né? Então, por alguma razão, tem gente que diz que é porque o paciente dormia com a mãozinha assim, né? Ninguém dorme parado assim, mas por alguma razão, esses dentes aqui, ó, esse paciente tem segundo pré e primeiro molar cruzados. Então, a gente pode tratar até com elástico de descruzamento, né? Mas se for para usar um aparelho, aí sim você vai fazer esse recorte aqui. Olha, eu já perdi na memória a última vez que eu usei, tá? Porque assim, vocês vão ver comigo, eu odeio aparelho removível, por incrível que pareça, né? Então eu quase sempre tento fazer alguma coisa fixa. E esse aqui, por exemplo, tem um outro filme meu com um tratamento dessa paciente aqui adulta. Mas eu fiz um aparelho aqui, assim, um bihélice, né? Para empurrar só esses dentes que estavam cruzados. Então, só tem um círculo desse lado, tem um apoio aqui para não deixar os dentes desse lado aqui sofrerem alguma ação. É um aparelho dentoalveolar para empurrar só esses dentinhos que estão descruzados. Diferença, a linha mediana, tá? Então, assim, a linha mediana está certa e tem um grupo de dentes cruzados. Esse aparelho é ortodôntico, só faz defeito dentoalveolar, né? Então, em ortodontia corretiva, a gente usa muitas vezes o elástico para descruzar, sem problema nenhum, beleza? Então é raro usar isso aqui, hein, cara? O protético começar a te mandar muitos aí, cuidado, ele está confundindo alhos com bugalhos. Esse outro que eu tinha mostrado aqui, tá vendo que esse paciente aqui ele tem o canino cruzado só, né? Só o canino, os molares não estão cruzados. Então eu preciso aumentar essa distância aqui, mas eu não vou colocar um expansor transversal nele. Onde é que tem um aqui assim, ó? Porque eu não quero abrir os molares. Então esse expansor aqui, ele tem um limitador aqui atrás, ele tem uma borboletinha
que não deixa abrir a parte de trás. Isso é comprado eu uso da Morelli, né? Esse aqui, ó, esse é o conjuntinho da Morelli. Você coloca o limitador aqui atrás, coloca o parafuso bem lá na frente e vai abrindo. E isso aqui é outro aparelho que até em adulto funciona porque é dento alveolar. Tá? Então, esses aparelhinhos aqui não são expansores, mas infelizmente vão ser chamados de expansores. Tá bom? Então, lembra que eu falei lá? Eu vou mostrar para vocês várias formas de recorte, ainda está faltando uma, né? Quando você tem um paciente com mordida cruzada anterior, mas os molares estão em classe 1. Então, não é para jogar a maxila dele para frente, o molar está em classe 1. Quando isso acontece, dento alveolar, né? São os dentes anteriores que estão cruzados. Então, você pode usar um aparelho que tem um recorte só nos dentes anteriores, que é o aparelho sagital. Como é que o protético faz? Ele coloca o expansor ao contrário, né, de lado, e recorta esse aparelho aqui só nos dentes que você quer descruzar. 99,9% das vezes não é assim. Ele tem recobrimento oclusal para ajudar a levantar a mordida e esses dentes passarem. Tá? Isso, inclusive, tem como fazer ortodontia corretiva também, colocando resina na oclusal dos molares, levantando a mordida e usando um arco de Ricketts, por exemplo, para jogar os incisivos para frente. Mas como nós estamos falando aqui, o assunto é expansão, todos esses que eu estou falando até agora não são expansores, mas são parafusos que são interessantes da gente aprender a usar, tá bom? Ver se tem algum mais aqui. Esse aqui é uma coisa interessante de fazer, eu faço um exame clínico, tentar forçar a mandíbula do paciente para trás, vocês veem que ela desliza, né? Mas se eu tentar jogar um pouquinho mais o queixo dela para trás e ele ficar assim, deixa eu ver se eu consigo parar. Espera aí mais um pouquinho. Dá para perceber bem que esses incisivos superiores eles estão lingovertidos, eles estão inclinados para trás, né? E a mandíbula dela, se eu conseguir descruzar esses dentes aqui, a mandíbula dela consegue voltar um pouquinho para trás. Então esse é o chamado deslizamento, né? Ou mordida cruzada que tem um componente postural. Então, às vezes, até uma pequena classe 3, se você fizer isso aqui e perceber que fica em classe 1 e com os dentes anteriores assim de topo, pode colocar o sagital aqui, que é uma beleza, tá? E esse sagital, inclusive, ele pode ter um arco desse aqui, que é um arco de progenia, que ele empurra os incisivos inferiores para trás. Então, ele ajuda muito a descruzar a mordida, tá? E eu estou falando de um aparelhinho que é colocado só na maxila. Agora, essa aqui o bicho pega, né? Quando você tem uma mordida cruzada anterior com o molar em classe 3, aí já é uma outra coisa. Provavelmente nós já estamos falando de um problema esquelético mesmo, ou de deficiência da maxila, ou de prognatismo mandibular. Você tenta fazer a manipulação da mandíbula, ela não sai de classe 3. Aí tá nenhum desses que eu falei funciona, tá? Porque se você for doidão de colocar um aparelho desse aqui, você vai ficar com esses incisivos superiores completamente horizontais, né? Olhando para frente, assim. Então, não é indicado nenhum tipo de aparelho com parafuso nesses casos aqui, tá? Então, até agora eu não falei nada de expansor, tá bom? Falei dos parafusinhos, eu acho que talvez tenha ajudado alguém a perceber que tudo que tem parafuso não chama expansor. Quando eu tenho uma criança, olha só, esse aqui é um adulto, né? Quando eu tenho uma criança que tem uma classe 3, uma mordida cruzada com molar em classe 3, aí muda o aspecto, né? Normalmente o que a gente vai usar é um disjuntor com uma máscara facial. Uma criança ainda nem está no primeiro estágio de transição, porque depende. Lembra aquelas suturas que eu mostrei lá, esfenopalatina? Ela depende de você ter uma abertura naquelas suturas. Então, esse processo só vai funcionar no máximo até 11 anos, inversamente proporcional à idade, né? Se colocar com 6 é uma coisa, se colocar com 11 é, sei lá, 30% do efeito. Beleza?